Nesse vídeo a gente vai falar sobre práticas que a Globo sempre teve no mundo dos esportes e por isso foi muito criticada, mas que outras emissoras e clubes, quando detêm direito de transmissão, acabam fazendo igual e gerando decepção. Muito bem, pessoal, durante 2 décadas a Globo deteve os direitos de transmissão de praticamente tudo o que importava no mundo do esporte na televisão brasileira. E por isso, pela forma como ela atacava esses direitos de transmissão, como ela tratava essas competições e eventos, recebeu críticas que foram muito justas, cada uma no seu tempo. Uma delas, por exemplo, é não falar os naming rights de times de vôlei, de estádios de futebol, de patrocinadores. A RBR, que hoje na Band voltou a ser como deve ser chamada, Red Bull. O Bragantino, que ainda é Bragantino na emissora e não Red Bull Bragantino. Os times de vôlei, times até históricos. Lembra do Esporte Clube Banespa, que foi relegado a um reles Santo Amaro nas transmissões do Sport TV? Isso realmente era uma coisa digna de crítica. A gente pode lembrar também da emissora se recusando a mostrar os patrocinadores da Conmebol. Hoje o SBT, que tem o direito de transmissão da Libertadores, faz isso, mostra os patrocinadores nos GCs, mas há algumas práticas que as pessoas criticavam muito como sendo da Globo e que quando o campeonato muda de casa, elas continuam, elas permanecem e com isso causam muita decepção. Eu tenho notado isso aqui no canal com a mudança do Campeonato Carioca para a Record, da Libertadores para o SBT e de outras competições que estão saindo da Globo e que as pessoas vêm aqui comentar, vêm xingar a emissora. A gente falava da Globo e ela faz igual. E nesse vídeo a intenção não é defender a Globo, mas mostrar por que essas são práticas de mercado e que acabam acontecendo em qualquer canal no qual essas competições estejam sendo transmitidas. O primeiro deles é jogo em horário tardio de meio de semana. Muita gente odeia ter jogo de quarta-feira depois das 9h30 da noite. É uma prática que sempre ficou atrelada à Globo por causa da novela das 9. O futebol dá menos audiência, então a Globo sempre privilegiou ter a novela ali das 9 até 9h45, 9h50 e só depois disso entrava o futebol. Mas outras emissoras, quando detêm direito de transmissão, não mudam tanto essa prática assim, porque elas são pressionadas pelos seus patrocinadores a manterem as transmissões no horário nobre da televisão. É o caso da Record no Campeonato Carioca, por exemplo. Os jogos dela de terça-feira estão sendo marcados para as 9h35. Muita gente pode falar, mas agora nós estamos na pandemia, os estádios estão fechados, não tem problema fazer o jogo tão tarde. Mas na final do Campeonato Carioca do ano passado não tinha público, o SBT pôde transmitir e colocou às 9 horas da noite, conseguindo inclusive uma boa audiência. Foram 26 pontos de média, empatando com a Globo no Ibope do Rio de Janeiro e até beliscando uns pontinhos bem legais aqui em São Paulo, 11, 12 pontos. Um outro exemplo que eu posso dar, até 2018 não havia padronização da Libertadores como é hoje, em jogos às 7h15 da noite e às 9h30. E aí a gente tinha jogos começando às 9h45, mas só aqueles que a Globo transmitia? Não. Inclusive partidas que eram exclusivas do Fox Sports de terça e de quinta-feira, não existia Facebook transmitindo naquela época ainda, eram às 9h45 da noite, por uma questão de estratégia, porque os canais queriam mostrar rodadas duplas, jogos 7h15, 7h30 e depois 9h45. E a gente pode lembrar o SBT na Copa do Nordeste também transmitindo jogos de terça-feira às 9h30 da noite. É um horário que já faz parte da cultura do futebol brasileiro. Quem vai a estádio não gosta, não tem jeito, a gente nunca vai aprovar um horário que faz a gente voltar tão tarde para casa, mas que o público da TV aberta já se acostumou. Depois do Jornal Nacional e depois da novela, tem que ver um joguinho na TV. Se não tiver na Globo, ele vai procurar no SBT, na Record. E os patrocinadores sabem disso, é uma prática de mercado. Mesmo que o futebol um dia saia completamente da Globo, que eu não acredito que vai acontecer, ele vai acabar estando nesses mesmos horários nas concorrentes dela em TV aberta, por uma questão de estratégia de programação e também questão comercial. O nosso segundo ponto é a escolha e a priorização dos times de maior torcida, o que devia ser uma coisa até óbvia quando a gente fala de um meio que é aí movido por audiência, por índices de Ibope e por venda de cotas de publicidade. Quanto maior a audiência, mais você consegue arrecadar com os seus patrocínios. Deveria ser óbvio, mas o torcedor brasileiro tem aquela coisa, né? O meu time está sendo prejudicado se não for escolhido para transmitir pela Globo. A Globo prefere o Flamengo, a Globo prefere o Corinthians. Quando a gente vê o futebol saindo da Globo, as outras emissoras acabam reproduzindo essas práticas. No ano passado, o SBT, no mata-mata da Libertadores, que foi a primeira vez que ele pôde escolher, ele foi direto no Flamengo, porque o Flamengo dá mais audiência de maneira nacional. Depois ele ficou no Palmeiras, que é um time que dá mais audiência em São Paulo, e aí na grande final eu recebia muitos comentários de santistas dizendo que iriam assistir pelo Fox Sports, porque o SBT não quis mostrar jogo do Santos. A torcida do Santos era uma das que mais reclamavam da Globo. E quando o SBT passou a transmitir, o Santos nem sempre foi o alvo aí das escolhas, até queria transmitir Santos e Grêmio nas quartas de final, mas não pôde por uma questão de calendário. Só que até a gente explicar isso pro torcedor, ele já assimilou. O SBT só quer transmitir Palmeiras.
Isso de fato aconteceu na semifinal. O SBT escolheu mostrar Palmeiras e River Plate e não Santos e Boca Juniors. Mas a gente pode falar, por exemplo, do Arena SBT, um programa de uma emissora que tinha a Libertadores como seu carro-chefe e que nas primeiras edições falou muito sobre Corinthians e recebeu muitas críticas dos palmeirenses, dos santistas, dos são paulinos, times que estavam na Libertadores e que não se sentiam tão contemplados assim pelo conteúdo do programa de debates. Só que o Corinthians é o time de maior torcida e esses programas e essas emissoras vão mirar sempre naquilo que pode dar mais audiência. Muita gente reclamava e sempre reclamou quando a Band mostrava futebol de que o Corinthians dominava o jogo aberto, dominava os programas de esportes da grade da emissora. Não tem jeito. A Globo ou qualquer outro canal vai em cima do time que dá mais audiência. Tanto que a Record no Campeonato Carioca, para estrear, escolheu o jogo do Flamengo. Conseguiu uma audiência bem legal para os padrões da Record, 14 pontos no Ibope. Quando foi transmitir Botafogo, Fluminense e Vasco, acabou caindo para 6 pontos. Você pode falar, mas aí eram jogos de sábado à noite e não de terça, como foi a estreia do Flamengo. O Flamengo jogou no último sábado e teve 9 pontos, o que representa uma audiência 50% maior do que os seus rivais, ou seja, é muito mais negócio para as emissoras, sempre que elas puderem, transmitir os times que dão mais número no Ibope. O terceiro ponto também é muito polêmico e é deixar clássicos exclusivos no pay-per-view. Muita gente se revoltou a vida inteira com a Globo porque queria ver aquele Flamengo e Vasco, o Corinthians e Palmeiras, e no fim das contas ele era exclusivo do Premiere, estava em dias que não são assim tão próximos de clássicos, né? Porque clássico, pelo menos pra mim, você pode dizer nos comentários se concorda ou não, clássico pra mim é de domingo 4 horas da tarde. E graças ao Premiere, a esse processo de exclusividade dos clássicos do pay-per-view, eles acabaram indo para sábado de noite, domingo de noite, segunda-feira, como aconteceu agora no Campeonato Brasileiro, quinta-feira, 7h15, sumiram dos dias tradicionais. Clássico era aquela coisa para você ir no estádio domingo 4 horas, se não pode ir no estádio, pelo menos era para você assistir depois de um almoço com a família, e muita gente atribuía isso à Globo, porque ela quer vender pay-per-view, como se ela fosse uma emissora malvadona que quer o seu dinheiro. Na verdade, todo mundo quer o seu dinheiro, e a gente está vendo isso no Campeonato Carioca. A Globo não tem nada a ver mais com as transmissões, a Record comprou os direitos de TV aberta, e o interesse da Ferg e dos clubes é vender o tal do pay-per-view próprio que eles lançaram em parceria com a SportsView. E o que eles fizeram? Não deixaram a Record transmitir os 6 clássicos da primeira fase. Eles têm que pensar em vender pay-per-view também. Então, nos primeiros jogos que a gente teve de confronto direto entre grandes cariocas, muita gente reclamou na internet e de novo vieram reclamar aqui no canal, vieram nos comentários do vídeo no qual eu falo sobre os desafios que a Record teria transmitindo o estadual do Rio de Janeiro, para falar que a Record era uma porcaria, porque ela não transmitia os clássicos, ela prometeu que ia fazer melhor que a Globo e não estava transmitindo os clássicos entre Flamengo e Fluminense, entre Botafogo e Vasco. Só que em nenhum momento a Record disse que transmitiria os 6 clássicos. Ela fez, os clubes fizeram a mesma prática da Globo. Tem que vender pay-per-view, então alguns clássicos vão para a TV aberta, caso de Flamengo e Botafogo, que rolou na última semana, de Vasco e de Fluminense, que vai acontecer nesta semana, e os outros ficam para o pay-per-view. É uma prática de mercado que era seguida pela Globo e que vai ser seguida por qualquer um que tenha os direitos de transmissão. E quanto menos dinheiro vier de TV aberta, porque nem o SBT, nem a Record, nem a Band pagam as mesmas quantias que a Globo pagava, mais eles vão querer taxar o pay-per-view. Então não tem jeito, isso é uma prática de mercado também. Falando em Record sendo xingada, vamos para o quarto tópico que tem a ver com ela também, que é não mostrar campeonatos regionais em rede nacional. Porque a Globo transmitiu o Carioca só para algumas praças, outras simultaneamente viam ou seus próprios estaduais, como Pernambucano, Gaúcho, Mineiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, por exemplo, também, mas a maior parte do Brasil ficava com Rio ou com São Paulo, Carioca ou Paulista. E quando o Campeonato Carioca foi para a Record, houve uma expectativa, uma esperança de que os jogos fossem transmitidos em rede nacional. A Record em nenhum momento prometeu que iria transmitir a primeira fase do Campeonato Carioca para todo o Brasil. Há uma questão que foi levantada pelo site TV Pop e depois confirmada pelo All Sport, na coluna do Gabriel Wacker, de que a Record do Rio de Janeiro foi a responsável financeiramente pela compra dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Então, para uma emissora afiliada da Record transmitir o campeonato, ela precisava repassar uma parte, 10% do que ela conseguisse ali com a venda de publicidade para a Record do Rio de Janeiro para ajudar a pagar essa conta. Então quem não tinha condição, quem não tinha dinheiro acabou ficando fora e o Carioca não está em rede. A própria emissora de São Paulo em nenhum momento teve interesse de mostrar os jogos do Flamengo aqui, do Botafogo, do Fluminense e do Vasco, mas há sim uma indicação de que a fase mata-mata, o que na prática no Campeonato Carioca é só semifinal e final esse ano, vai ser exibida para todo o Brasil. Nessa primeira fase não era o caso, não houve promessa, mas as pessoas xingaram muito a Record por causa disso. Elas imaginavam que o Campeonato Carioca fora da Globo seria diferente. A Record mostra para onde tem condição, as afiliadas pagam,
mas também para onde dá audiência. Se ela acha que em São Paulo um jogo do Flamengo não vai dar mais ibope do que o capítulo de novela que ela está mostrando, ela não vai transmitir, porque ela segue a mesma mentalidade da Globo, ela usa os mesmos números para fazer análise. Esse ibope que muita gente aqui no canal diz que não acredita, que ele ajuda a Globo, que ele tá roubando as emissoras e tudo mais, é ele que as emissoras usam para acompanhar a audiência em tempo real, é ele que depois das médias consolidadas é usado para tomar decisões sobre continuidade ou não de programa, sobre o que vai escolher transmitir. E isso da Globo, a Band, passando por SBT, por Record, Rede TV, todo mundo se baseia nesses números. Não adianta, a Record ou qualquer outra emissora vai olhar e vai falar: se um jogo do Rio de Janeiro não dá audiência em São Paulo, eu não vou mostrar o Campeonato Carioca para o público paulista. Eu gostaria muito que o Campeonato Carioca fosse exibido para todo mundo, eu gostaria de poder ver na TV aberta aqui em São Paulo, assim como eu gostaria de poder ver também a Copa do Nordeste, que o SBT desde 2018 transmite apenas para a região Nordeste, por meio das suas afiliadas, que se juntaram num consórcio, o consórcio SBT Nordeste, para comprar esses direitos de transmissão, que eram do Sport Interativo na época, e fazer essa exibição. O SBT tem os direitos da Copa do Nordeste até 2022, e a gente fica torcendo muito para que pelo menos a final em 2021, até como uma estratégia aí para aumentar a cultura do esporte, seja mostrada aí para o Brasil inteiro. Comenta aí, você acha que o SBT deveria transmitir a Copa do Nordeste em rede nacional? E como a Record deveria resolver essa questão do Carioca? Deve deixar só para as fases finais mesmo? Ou deveria mostrar os clássicos, de repente, para São Paulo e outros estados que atualmente não recebem esse sinal? Comenta aí. E o quinto e último tópico é o tal do bloqueio de praça, muito remetido à Globo, porque ela faz isso no Sport TV, para preservar o Premiere, para fazer venda dos pacotes de pay-per-view. A própria TV aberta fazia isso durante muitos anos, hoje no Campeonato Brasileiro não acontece, mas não acontece quase, porque tem uma exceção. Há um clube que exige o bloqueio dos seus jogos em TV aberta no Campeonato Brasileiro e ele é o Atlético Paranaense. Faz isso porque ele não vendeu o pay-per-view para a Globo, ele foi na temporada passada o único time que não tinha os jogos no Premiere, quis fazer o seu pay-per-view próprio, até agora conseguiu por causa de uma liminar que a Justiça concedeu, e para vender esse pay-per-view no estado do Paraná, ele exigiu que a Globo fechasse o sinal para o Paraná dos poucos jogos que foram exibidos aí pela emissora carioca para todo o Brasil, ou para a maior parte do Brasil, durante o Brasileirão 2020. Então o bloqueio de praça era uma coisa da Globo, mas em parceria com os clubes. Os clubes começaram com isso. Lá nos anos 70 e 80, eles não queriam que um jogo fosse transmitido para a região onde ele estava acontecendo, para não afastar público dos estádios. Hoje a gente está numa pandemia, não tem mais essa questão do público nos estádios, mas quando passar, quando todo mundo for vacinado, a gente superar isso, vai voltar e de novo alguns clubes vão achar em pleno 2021, 2022, quando quer que seja, que um jogo sendo transmitido para a região afasta público dos estádios. Mas o maior problema hoje, eu diria com uns 80%, é realmente a questão de vender pay-per-view. E como a gente já está vendo aí acontecer, quando sai da Globo, os clubes querem vender pay-per-view do mesmo jeito. Então, ainda que o Campeonato Brasileiro a partir de 2025 fique fora do Grupo Globo, que eu não acredito que vai acontecer 100%, a gente vai ter sim os clubes querendo fazer bloqueio de praça. Uma exceção honrosa é o Palmeiras, que não topou fazer o bloqueio de praças na TNT do jeito que a Globo queria. Para chegar a um acordo com a Globo pelos direitos de TV aberta e de pay-per-view em 2009, o Palmeiras bateu o pé até que a emissora carioca aceitasse que na TNT o bloqueio de praça dos jogos do Palmeiras aconteceria só em alguns jogos e um bloqueio individual para a cidade de São Paulo, diferentemente dos outros clubes que fazem parte da Série A, os outros 19 na ocasião, que tinham, seja com o Sport TV ou com o TNT, o bloqueio obrigatório para o estado onde acontecia. Isso era muito bizarro, isso é muito bizarro, porque um jogo que acontece em Presidente Prudente não podia ser visto em São Paulo, mais de 600 km de distância. É uma bizarrice que existe no futebol brasileiro, mas que não é propriamente culpa da Globo. A Band seguia bloqueio de praça quando teve a exclusividade do Campeonato Brasileiro em 90 e 91. A Copa do Brasil chegou a ter bloqueio de praça no SBT de 95 a 97. Então, se a gente for lembrar, por exemplo, da última licitação que o Clube dos 13 tentou fazer de venda conjunta dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, nós vamos ver que o edital de concorrência previa que essa bizarrice do bloqueio estadual de praça, que já existia na época para a TV por assinatura, existiria também na TV aberta, fosse quem fosse a ganhadora. Globo, Record, Rede TV, quem mais quisesse, teria que seguir essas regras. Então é uma imposição que existe sim, graças aos clubes e também às emissoras que transmitem, porque era do interesse de ambos vender pay-per-view e ter público nos estádios. Como eu falei no começo do vídeo, é claro que há outras questões que eram exclusivas da Globo, que quando mudam de canal, elas mudam também a atitude, a Band transmitindo o pódio da Fórmula 1, o SBT fazendo uma cobertura muito bacana da final da Libertadores, com um pré-jogo de 2 horas, um pós-jogo indo além da entrega do troféu. Essas coisas realmente alteram. Então deixa aí nos comentários que coisas você não gosta da Globo, que não foram citadas por mim, e que de repente podem ser culpa da emissora ou não. Eu vou respondendo aí se são práticas de mercado ou se são coisas meio malvadonas mesmo da Globo na hora de tratar
o produto esporte, de tratar o produto futebol, tá bom? Fica o convite para você, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações do sininho para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Tem outros vídeos aparecendo nos cards finais aqui para você acompanhar o nosso conteúdo no blog do Alan Simão. E fica aí mais uma vez o convite para você deixar o seu like, o seu joinha, assim o YouTube entende de vez que você gosta muito desse conteúdo sobre mídia esportiva. Eu te espero aqui no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!